Então, gente, a aula de hoje é sobre introdução à geografia, tá? E para mim falar de geografia, eu gostaria de propor para vocês aqui um postulado, tá? Um ponto, o que é um postulado? Né? Postulado é um ponto de partida, é algo que é reconhecido, né? É algo que é autoevidente, ou seja, que não aceita discussão, algo que vocês podem ter como uma afirmação geral e indiscutível. Tá? Então, qual que vai ser o meu postulado aqui? Meu postulado é que o mundo é um só. Eu gostaria que todo mundo que está me ouvindo aí, né? Nick, faremos alguns simulados, espero que sim. Tá? Mas a ideia do postulado é a ideia de que o mundo é um só, né? E eu gostaria que vocês aceitassem esse postulado, né? Aceitassem essa afirmação geral de que o mundo é um só. E aí eu estou tentando definir o que é o mundo. Né? Eu coloquei algumas citações de alguns autores que estão lá na bibliografia, né, no final do slide, né, que o mundo seria o conjunto de tudo que existe. Então, eu gostaria que vocês aceitassem o meu postulado de que o mundo é um só e de que o mundo é o conjunto de tudo que existe. Seria a totalidade mundo. Né? O Ortega y Gasset fala que o mundo sou eu e as minhas circunstâncias. Né? O mundo seria tudo aquilo que eu percebo por meio dos meus sentidos. Então prestem bem atenção, todo mundo que está me ouvindo aqui é proprietário de um corpo, não é? E por meio do seu corpo, você enxerga, você ouve, você toca, então todos os seus sentidos se colocam no mundo. Tudo bem? Todo mundo concorda com o meu postulado, que o mundo é um só, que todos nós somos proprietários aí de um corpo e por meio desse corpo, né, percebemos e identificamos aquilo que chamamos de mundo. Ok, gente? Podemos concordar aí? Sim? Então tá. Então pode seguir, Bruno, por gentileza. Veja bem, gente, as sociedades humanas, elas desenvolveram diferentes formas de ler o mundo. Esse é um outro aspecto interessante. O único animal do planeta capaz de ler o mundo é o ser humano. Né? As formas de ler o mundo também são chamadas de diferentes tipos de conhecimento. Ao invés da gente usar o postulado de que o mundo é um só, poderíamos usar o postulado que o ser humano é o único animal capaz de ler o mundo. Ele é o único animal capaz de ler o mundo porque ele é o único animal capaz de pensar o futuro. Não tem outro animal que tenha noção de tempo, noção da morte. Veja bem, o ser humano é o único animal que comete suicídio, porque ele é o único animal que sabe que vai morrer. Isso poderia ser nosso postulado também. É um fato observável, né? Por isso o ser humano é o único animal que realiza trabalho. Ou seja, é o único animal que modifica a natureza. Não há outro. Tudo bem? Tá todo mundo acompanhando a minha viagem filosófica aí, né? Aí eu separei para vocês aí, ó, 5 formas de conhecimento. Existem mais. Eu separei 5 porque o que me interessa aqui é o conhecimento científico. Como eu disse para vocês, né? Nós aqui, o Bruno, eu, a Liliane, nós falamos em nome da ciência. Né? E a gente tem que entender mais ou menos o que é o conhecimento científico. E por que eu tomei o conhecimento científico como ponto de partida para falar da geografia? Porque na formação nossa, eu acho que é legal fazer essa justificativa, tinha um ou outro estudante que falou assim, cara, vocês usam umas palavras que a gente não entende. Vocês têm que tomar cuidado com a linguagem. E eu acho que isso foi importante, porque realmente a gente precisa, né, tomar cuidado com a linguagem. Mas pelo fato do conhecimento científico ser uma forma de conhecimento diferente das outras, ele também tem uma linguagem específica. E aqui é o momento que a gente vai ser um pouquinho alfabetizado com ela. Percebe? A gente vai se apropriar de uma forma de conhecer o mundo. Nós estávamos falando da escola. A escola é a instituição que fica entre o mundo público e o mundo privado. A criança, ela vive só no mundo privado. Relações afetivas. Quando ela entra para a escola, ela vai se socializar com outras pessoas, ela vai aprender a ler o mundo por meio da ciência. Então, a escola é aquela instituição que fica entre o privado e o público e que tem essa atribuição de ensinar conhecimento científico. É por isso que são professores que dão aula, não são padres, pastores,
né, babalorixás. A gente tem que deixar bem claro o nosso papel. Então há também uma necessidade de a gente saber um pouquinho o que é ciência. E eu acho que é esse que é o caminho que eu estou tentando fazer. Tá? O conhecimento filosófico é um tipo de conhecimento que está baseado na razão dos porquês. Então, o que é razão? Razão é ratio, é cálculo. Então, o que seria a razão dos porquês? Por que o mundo existe? É uma pergunta filosófica. Como o mundo existe é uma pergunta científica. Vou dar um exemplo aqui, ó. Big Bang. A Big Bang é uma hipótese científica. Professor, o que é uma hipótese? É uma afirmação baseada na dedução. O ser humano não consegue colocar o universo no laboratório e testar para ver se ele começou com uma explosão. Mas a partir da expansão do universo, é possível construir a argumentação hipotética que tudo isso que eu estou vendo aí só pode ter surgido a partir de uma explosão porque está em expansão. Então, o universo visível, percebe? Como o universo, o mundo existe, a ciência busca formas. Agora, por que ele existe, não é nenhuma pergunta científica. A ciência não se preocupa, é filosofia. E tem outra questão interessante. Toda a ciência que se queira ser, né, científica, ela precisa ser filosófica, né? Ela precisa ter um pé lá na filosofia, que é a filosofia que estabelece a pergunta. Alguém ligou o áudio e ia falar alguma coisa? Não? Eu vou parar de complicar as coisas, vou direto. Ó. Uma outra forma de conhecimento é o conhecimento tácito. Conhecimento tácito significa algo que está implícito. Um conhecimento tácito ele é bem subjetivo. Então, sobre o conhecimento tácito é tipo andar de bicicleta, nadar. Percebe? É uma coisa empírica, mas ela é bem subjetiva e individual. Então, também não é algo que a gente possa falar muito. Né? Que bom que você gosta, Henrique. Eu também adoro essas viagens, como você já percebeu. Aí eu separei 3 formas de conhecimento para diferenciar elas, a gente poder entender um pouquinho melhor o que é conhecimento científico. Tá? Eu separei o que é o conhecimento do senso comum, o que é o conhecimento religioso e o que é o conhecimento científico. Aí, Bruno, pode passar para o outro slide, por gentileza? Tá? Então, gente, olha, nota bem. Esse círculo aí, ó, né, que se tivesse na apresentação ele aparecia um de cada vez, mas pode deixar assim mesmo. Esse círculo eu estou chamando o mundo, a realidade. Isso, por gentileza. Pode ir seguindo. Né, o mundo, esse mundo que é um só, né, esse mundo que a gente percebe por meio do nosso corpo, que é a totalidade mundo, que também pode ser chamado de realidade, né, tudo aquilo que o meu sentido, né, que o meu corpo percebe, ou cosmos, né? Tá? Então, assim, eu tenho o conhecimento do senso comum, pode seguir, Bruno, por gentileza, né? Que ele é empírico e, portanto, quando ele lê o mundo, né, ele produz uma verdade, pode seguir, Bruno, né? Que é baseada na experiência. Note bem que interessante. O conhecimento do senso comum é o conhecimento dos mais velhos. É aquele que se aprende com o mais velho. É o mais velho que te ensina onde plantar uma casa, onde construir uma casa, perdão, aonde plantar, onde enterrar seus mortos. Né? É o conhecimento que está baseado. Veja bem, não existe diploma da USP, da Unesp, da Unicamp, de lá, onde for, que dê sabedoria. O auge do conhecimento do senso comum é a sabedoria. Inclusive, um dos autores que eu uso para essa aula aqui, que é o filósofo Ortega y Gasset, ele diz o seguinte: a sabedoria vem da palavra sabor. Quem eram os sábios? Eram aqueles que conheciam os sabores da vida. Sabia aquilo que você pode comer na floresta que não vai te envenenar. Né? Então, o auge do senso comum é o bom senso. E para ter bom senso não precisa ter diploma da USP, da Unicamp, da Unesp, ou de Harvard, ou de sei lá de onde for. Entende? Então, é um conhecimento interessante esse. Tá? E ele produz verdades baseadas na experiência. Eu vou dar um exemplo bem geográfico aqui para quebrar um pouquinho o gelo da aula. Eu nasci em Sorocaba. Tá? E Sorocaba é o seguinte: ela é uma cidade que está na transição daquilo que a gente chama de escudo cristalino e depressão periférica paulista. A localização geográfica da cidade de Sorocaba, do sítio urbano da cidade, faz com que na época de junho, julho, né, as poucas chuvas que tem lá sejam resultado do avanço da frente fria. A minha avó falava assim para mim:
leva a blusa que vai chover. Mas caraca, o que tem a ver a blusa com a chuva? É porque a experiência dela mostrou que toda vez que chove naquela época do ano, esfria. Porque quando a frente fria produz a chuva, né, as condições de temperatura, pressão e umidade da massa polar se estabelece lá. Então, depois de chover, esfriou, escuta a avó e leva a blusa. Isso é um conhecimento empírico. Ela não sabe cientificamente que a massa de ar se desloca, que a diferença de pressão, que a situação topográfica da cidade. Percebe? É um conhecimento da experiência dela. Produz uma verdade. Não posso. O que é verdade, professor? Verdade é ter conformidade com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou vendo. É verdade que naquela época do ano, toda vez que chove, esfria. Entendem o que eu estou falando? Isso é um conhecimento empírico. Né? Uma outra forma de conhecimento é o conhecimento religioso. Né? Note bem, o conhecimento religioso, ele produz uma verdade baseada na crença ou na fé. E a verdade do conhecimento religioso, ela é absoluta, ela não muda com o tempo. Né? A verdade religiosa, ela é... Professor, Oi. desculpe interromper, mas a Vitória está pedindo para você falar o conceito de empírico, tipo a palavra. Ah, sim, empírico está baseado na experiência. Tá? Não, Vitória, é isso. É o que eu falei da linguagem. A gente está usando a linguagem aqui, para a gente é natural algumas coisas. E não é para todos, percebe? Né? Então acho que a gente tem que perguntar mesmo. Obrigado. Interrompa quantas vezes for necessário. Tá? Então, Obrigada, desculpe interromper. imagina, não tem. Eu que agradeço. Né? Você tem um tipo de conhecimento que é chamado empírico, baseado na experiência, e um conhecimento baseado na dedução. Quando eu estava falando do Big Bang lá, eu parei de falar para não confundir mais, né? A hipótese do Big Bang, ela está baseada na dedução, visto que ninguém fez a experiência empírica, né, para testar o universo, ver se ele começou com uma explosão. Então, a hipótese do Big Bang não é empírica, que não há experiência. Ela é dedutiva. Eu deduzi a partir da expansão do universo. Criei uma hipótese que é aceitável. Tudo bem? Tá? O conhecimento religioso, como eu vinha dizendo, ele é aforismático. Olha que interessante. O que é o conhecimento aforismático? É um conhecimento que serve para estabelecer sentenças morais. Isso é um aspecto bem interessante. Tá? Então, veja bem, o conhecimento religioso ele não é falso, não é mentiroso. Só que a verdade do conhecimento religioso é diferente da verdade do conhecimento científico. Formas diferentes de se apropriar desse mundo que é um só, que é o nosso postulado que todo mundo aceitou, hein? Ok? Né? Então, notem bem. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu não sou cristão, mas por morar no Brasil, a cultura judaico-cristã é comum para mim, como para a maioria de vocês, eu imagino. Todos aqui devem... Oi, alguém abriu o áudio? Não? A Laís pediu para você repetir de novo. De novo o quê, Laís? Oi, posso voltar no conhecimento religioso? Isso, conhecimento religioso, isso. Então vamos lá, Laís. Eu estou dizendo o seguinte, ó. O mundo é um só, tem diferentes formas de conhecer o mundo. O único animal do planeta que pode conhecer o mundo é o ser humano, ok? Em sociedade, como ser social, certo? Uma forma de conhecer o mundo é o senso comum, que é esse conhecimento empírico. Outra forma de conhecer o mundo é o conhecimento religioso. E o conhecimento religioso, ele é aforismático. O que significa dizer que ele é aforismático? Que quando ele lê o mundo para estabelecer uma sentença moral. O que é isso? Para definir valores, ensinar o que é certo e o que é errado. Essa é uma característica do conhecimento religioso. Vou dar um exemplo para tentar ser claro, tá, Laís? Note bem, todo mundo aqui deve conhecer a narrativa da história de Noé. Então, de forma bem resumida, Noé foi um cara que foi incumbido em fazer um grande barco, e nesse grande barco ele ia colocar um casal de cada espécie, para que depois de um dilúvio, né, o planeta, a Terra, né, pudesse ser repovoada. A narrativa, de forma bem resumida, é essa, não é?
Note bem, se eu quiser explicar a distribuição geográfica dos seres vivos a partir da Arca de Noé, eu estou cometendo um absurdo lógico. Não dá para mim explicar que um casal de urso polar, né, poderia ser capaz de criar a população de ursos polares e as diversas espécies, um casal de girafa. Não dá. Mas isso significa dizer que a história de Noé é falsa? Ela é uma verdade religiosa, uma verdade dogmática. O que é o dogma? O dogma é isso que você aceita do coração, é algo que você, né? Eu não explicaria, mas a Arca de Noé, ela não foi feita para explicar a distribuição, a narrativa da Arca de Noé, né? Ela não foi feita para explicar a distribuição geográfica dos seres vivos. Ela foi feita para explicar que os animais entraram em pares, você tem que temer a Deus, que tem um ser maior. Ela foi feita para criar valores, ó, tem que respeitar o amiguinho. Entende? Olha, colocaram umas perguntas aqui que eu acho que é bem interessante, prometo que eu não me alongo. Se a gente quiser falar sobre isso depois, a gente pode continuar, tá? Só para chegar na geografia. Mas veja bem, eu posso pegar e achar um pedaço de madeira velha no pico do Everest. Aí eu vou pegar lá no pico do Everest, lá do dobramento moderno, lá, vocês vão ver com a Liliane, com todo o rigor, né? É possível. E aí você acha um pedaço de madeira, você faz uma análise de carbono 14 para tentar provar que aquela madeira é uma evidência da Arca de Noé. Você usar método científico, metodologia científica para comprovar uma hipótese religiosa, não transforma a hipótese religiosa em ciência. Eu acho que, entendeu? Você pode usar metodologia científica para tudo. A ciência não é só metodologia científica. Acho que tem que deixar claro isso. O cara pode falar, olha, achei um pedaço de madeira no pico do Everest. Vou fazer datação de carbono 14 para identificar a idade da madeira, do carbono, para ver não sei o quê, para tentar provar que era da Arca de Noé. Isso não torna a narrativa da Arca de Noé científica. Sim, nós vamos ver isso agora, quando a gente não entendi porque não torna algo científico, porque a ciência não é só metodologia, Vitória. Olha o que é ciência aqui, segue aí, Bruno. Vê se eu me torno claro. Aí, se vocês quiserem, eu posso dar as referências disso, tá? Acho bacana a curiosidade de vocês. O conhecimento científico, ele é baseado em fatos, em evidências, né, observáveis. O conhecimento científico não é uma verdade absoluta, ela é transitória, tá? Diferente do conhecimento religioso, que é dogmático, tudo bem? O conhecimento científico, ele se caracteriza por ser sistematizado ou ordenado. Ele se caracteriza por algo que pode ser verificado, tá? Mas não é só isso. Segue um pouquinho, Bruno. Vamos ver se eu esclareço aí quem perguntou por que usar metodologia científica numa narrativa religiosa não torna a narrativa religiosa em ciência, tá? Vamos para algumas características primeiro, eu já chego lá, Vitória, só um segundo, ó. Veja bem, primeira coisa, o conhecimento científico ele é recente na história, se comparado às demais formas de conhecimento que eu apresentei, o que podem conhecer. O conhecimento científico ele surge num contexto, isso é importante. Qual que é o contexto do conhecimento científico? O contexto das revoluções burguesas. O que são as revoluções burguesas, professor? As duas principais e as mais famosas é a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Mas podemos acrescentar aí também a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução que ocorreu na Holanda. Para quem pesquisa as revoluções burguesas, eles falam que essas 4 revoluções são as revoluções burguesas radicais. E as outras revoluções burguesas que ocorreram no mundo inteiro, inclusive a brasileira, que não está concluída ainda, são revoluções conservadoras. Por que isso? Depois nós fala, tá? Vamos durante a aula, para não atrapalhar, tá? Mas é que a revolução burguesa conservadora, ela não eliminou as classes sociais anteriores. Ela convive com estruturas da colonização, por exemplo. Esse é o caso brasileiro. O racismo estrutural nosso é uma herança maldita da colonização. A revolução burguesa não conseguiu acabar com
com isso, enfim. Mas depois a gente fala sobre isso, são alguns exemplos. Tá? Mas é legal situar o conhecimento científico nesse contexto. Por quê? Porque o conhecimento científico ele foi feito para ser universal. Eu queria tocar na questão da linguagem. Veja bem, a ciência é apresentada assim para a gente. Ó. A ciência é apresentada como algo muito difícil, feito por pessoas de jaleco, especialistas. Eu ligo o fantástico. Ciência é uma coisa assim, que é apresentada para o senso comum. Né? E apresentada como algo muito poderoso. Sobretudo nesse momento da história chamado globalização, tudo se faz em nome da ciência. Inclusive, a nossa comunicação aqui ela está carregada de ciência. A ciência está nas coisas. Né? Quando técnica e ciência se juntam, recebe o nome de tecnologia. Tá? Então, a ciência é algo que está presente. Tá? E ela foi feita para ser universal. É por isso que ela é ensinada na escola. Veja bem, eu nasci no Brasil, eu falo português. Se eu tivesse nascido no Japão, a probabilidade de eu ser shintoísta, de eu falar japonês, seria imensa. Então, veja bem, algumas formas de conhecimento, como o conhecimento religioso, ele está encerrado numa territorialidade. O que é territorialidade? Ele tem um pertencimento, é encerrado num lugar. Ele tem uma realidade geográfica grudada nele, histórica. Uma história particular. O conhecimento científico, pelo contexto da Revolução Burguesa, ele foi feito para ser ensinado para todo mundo. Pela forma como se organiza o conhecimento científico, qualquer desgraçado do planeta, desculpa, gente, não pode falar que está gravando, qualquer ser humano do planeta é capaz de aprender ciência. Qualquer um. Porque ele foi feito com essas características. Sim? Então a gente tem uma visão um pouquinho mistificada de ciência, que eu acho que é legal a gente pensar. Maurício, Oi. tem duas mãozinhas levantadas aí. Ui, desculpa, não vi. Michele, Michele, se expressa, por gentileza. Michele. bom, talvez tenha levantado sem querer. E a outra é a Nicole. 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 Deixa eu ver o chat. Bom, segue o baile então. Segue o baile? Gente, não tem vergonha de falar não, tá? Ó, conhecimento científico, ele é teórico. Vou bem rápido agora, tá? Para chegar na geografia logo, pra vocês não ficarem doidos comigo. O que é... a Liliane está perguntando, falando o que quiserem. O que é teoria? Teoria é um sistema de ideias, um sistema de conceitos. Conhecimento científico é o único conhecimento teórico. O que é conceito, professor? Conceito é tudo aquilo que concebe a ideia, mas o conceito ele é sempre atual. Então, veja bem, toda vez que o cientista olha para a realidade e descobre coisas que antes ele não via na realidade, ele tem que refazer a explicação sobre aquilo que ele está vendo. Essa explicação, a ideia é o conceito. Então, o conceito ele sempre está preso a uma totalidade, a um contexto. O contexto do conceito é a teoria. É por isso que a teoria científica está sempre mudando. O dogma religioso não muda. Jesus ressuscitou no terceiro... Gente, se vocês forem na Índia agora, certo? Eles podem estar rezando para um rato. Eles podem estar adorando uma vaca. Aí vocês falam, gente, que povo maluco, adorando uma vaca. Vai lá pro indiano explicar que Jesus nasceu de uma virgem, pra você ver. Ele vai achar um absurdo, fala, meu Deus, que povo maluco, quer dizer que o cara ressuscitou? Ele não pode, porque é uma outra cultura. O conceito, Vitória, é a ideia. Só que é uma ideia historicizada, uma ideia que depende da comprovação. É uma ideia, portanto, que está preso a um conjunto. Por isso que a teoria é como se fosse um sistema de conceitos. Sim? Tá? Não sei se eu respondi, Vitória, mas se vocês quiserem sobre esse assunto, gente, eu tenho livro, eu gosto de falar, posso pegar mais referência. Tá? Conhecimento científico ele é metódico. O que significa dizer que ele é metódico? Né? Essa teoria, esse sistema de conceitos, ele tem uma forma de organização lógica. O método é essa forma de organização lógica das ideias. Então, o método sempre acompanha o conceito, a teoria.
E ele tem uma metodologia de pesquisa. Vocês vão fazer projeto de iniciação científica, espero que façam pós-graduação, vão ter que descrever uma metodologia de pesquisa. Depois podia especular a Eliane, que é uma pesquisadora, vai dar uma aula para vocês aí, vocês provocar ela aí. Né? Como é que você produz? Nós, professores da rede pública, do ensino privado, também fazemos pesquisa. Só que não nesse sentido de produzir conhecimento científico novo. Minha pesquisa é de produzir aula. Eu também, o professor meio pesquisador também. Fala aí. A pergunta, o conceito, a explicação da ideia. O conceito é a ideia. Entende, Vitória? Vitória que perguntou, né? O conceito é a ideia. Sim, o conceito seria a maneira como eu analiso a realidade mais a história. Sim, então o conceito é aquilo, eu acho que a definição bem legalzinha, o conceito é aquilo que eu concebo na ideia, na cabeça. É uma ideia, uma coisa abstrata. Sim? Agora, a questão que foi levantada lá do Noé, lá, né, por que uma narrativa religiosa, quando eu uso um metodologia científica, não transforma a narrativa religiosa em algo científico? Ok? Porque tem critérios de delimitação do que é ciência. E aí eu coloquei alguns critérios ali, não vou me alongar neles, eu também não sou um grande especialista nisso, mas é só para responder bem assim, na veia essa pergunta, tá? Por exemplo, existe uma parte da ciência, da filosofia, que é chamado epistemologia. Em alguns lugares chama-se filosofia da ciência. O que é epistemologia? É a ciência que pensa a ciência. Então são pessoas que vão contar a história da ciência, vamos dizer assim. Tá? Vão entender os porquês da ciência, como ela surgiu, em qual contexto, que classe social ela representa, quando se fala em ciência marxista, para usar lá a ditadura democrática do proletariado de Marx. Né? Eu coloquei ali paradigma. Tem um autor, um físico chamado Thomas Kuhn, ele tem um livro bacana que é a Estrutura das Revoluções Científicas. É ele que usa o conceito de paradigma. E ele vai dizer, olha que interessante, que toda a ciência funciona com paradigmas. E esses paradigmas são como se fosse um padrão, uma estrutura. E as revoluções científicas mudam essas estruturas. Então, o que define, delimita o que é conhecimento científico ou não é o paradigma. E ele usa como exemplo o universo de Newton e o universo de Einstein. Foi uma mudança de paradigma. Percebe? Então ele vai falar, olha, tem, né? Então, o paradigma, ele inclui o posicionamento dos cientistas. Então, ou seja, para ser ciência, os cientistas têm que dizer que é ciência. Olha que interessante. Né? Na geografia nós temos um cara chamado Alfred Wegener. Acho que a Liliane vai falar dele nas aulas dela lá. Esse cara escreveu um livro que era sobre a deriva continental. Ele explicava, a partir de algumas evidências, como que os continentes estão distribuídos geograficamente hoje. Ok? Só que ele não tinha nenhuma forma de explicar qual força era capaz de movimentar os continentes. Então os cientistas diziam que aquilo não era ciência. Havia um deboche dele, inclusive, até reconhecer a expansão do assoalho oceânico, entender como que funciona a astenosfera e compreender qual força é capaz de movimentar as placas tectônicas. Percebe? Então, o que é ciência também depende da posição do cientista. Se o cientista falar que a narrativa de Noé não é ciência, ela não vai ser ciência. Tem uma questão também de uma comunidade científica. O Thomas Kuhn leva isso em consideração. O princípio da falseabilidade, que é um epistemólogo liberal, tá? Para ninguém me acusar de querer mandar para Cuba, que é o Karl Popper. Ele é signatário do Mises lá, da escola austríaca. Ele vai falar do princípio da falseabilidade. Vai falar toda teoria boa ela pode ser falseada. Veja bem, olha que interessante. Se a teoria é um sistema de ideias, então... Professor, pois não? uma pergunta do Danilo. Ele perguntou se o conhecimento científico é um conjunto de informações utilizadas para entender uma realidade
ou é um conjunto de fatos comprovados metodologicamente? As duas coisas, Ah, né? sim. A ciência se alimenta por esses fatos comprovados. Só que essa comprovação não precisa ser empírica, é isso que eu estou falando. Ela não precisa passar por uma experiência necessariamente, tá? As duas coisas. Obrigada. Agora, com relação a delimitar o que é conhecimento científico, o Karl Popper, ele fala da falseabilidade. Toda teoria, todo sistema de ideias, ele só é bom, uma teoria científica boa é aquela que pode ser falseada. E quando eu mudo algum elemento do sistema de ideias, ela não tem sustentação lógica, ela pode ser falseada. Então, essa é uma teoria boa. Então, é dessa forma que ele delimita o que é ciência. O que está fora disso não é ciência. Inclusive, havia um debate apaixonante da ciência positivista, que falava que a nossa ciência humana não era ciência. Inclusive, nós passamos por esse preconceito até hoje, tá? Do meu desabafo aqui. Esse o Bruno passa por isso também, né? De achar que as ciências humanas é opinião. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Perdão, a aula está indo embora, né? Vou dar um exemplo aqui rapidão, ó. Né? Tô dando aula de ditadura militar. Aí o cabra fala assim: não acredito nisso. Você é muito jovem. Eu vivi aquela época. E por eu ter vivido, experimentado aquilo da forma empírica, do senso comum, estou dizendo que não era assim. Mas ciência não é conhecimento do senso comum, meu queridão. Pouco importa a tua opinião sobre aquilo. A história é uma ciência, tem teoria, tem método, tem levantamento de dados, tem metodologia. Sim? A aula acaba 8h30, companheira. Tá? E o conhecimento científico ele tem objetividade. A citação que o colega mencionou agora sobre ciência aí, ela vai de encontro a isso. Tá? Acaba 8h30. Isso, obrigado. Tá? Então, gente, eu vou seguir, tá? Vocês que estão confundindo vocês aí, talvez. A verdade científica, ponto, é uma verdade transitória. São 2 aulas, Nick, isso. Por isso que eu estou mais tranquilo, percebe? Isso, Cardume e CPVAN juntos. É uma verdade transitória, histórica. Né? A verdade científica ela é alterada ou aperfeiçoada constantemente, na medida em que surgem novas evidências, as explicações sobre o fato observável. Essas ideias têm que ser refinadas ou modificadas. Né? Então, uma ideia de refino, né? Como eu melhorei uma ideia, é a teoria da deriva continental para a teoria da tectônica de placas, por exemplo. Ele desconsiderou a distribuição geográfica dos continentes? Não. Desconsiderou as evidências geológicas, paleontológicas, de que a África e o Brasil estiveram reunidos há alguns milhões de anos atrás? Não. Acrescentou algo novo. Explicou como isso aconteceu. Percebe? Eu melhorei aquela ideia. Então, o conhecimento científico está sempre mudando, sempre alterando. Tá? Então, o que eu estou dizendo agora para vocês tem validade hoje. Amanhã, daqui 1000 anos, daqui 10 anos, quando o ser humano, o cientista, encontrar novas evidências, a explicação dessa evidência, a ideia, tem que ser modificada. Tudo bem, gente? O que muda de uma ciência para outra? O seu objeto de estudo. Eu posso seguir? Tá tranquilo, Bruno? Sim? Eu não sei se eu fui muito complicado o que eu disse, sei lá, mas se vocês quiserem, depois da aula, a gente pode falar sobre isso, vocês me procuram, eu estou no grupo do WhatsApp do cursinho lá, tá? A gente fala mais sobre esse assunto aqui, senão eu vou atrasar muito o que a gente tinha planejado, tá? Mas assim, só para situar, conhecimento científico é o que nós temos competência para falar, certo? Só que a ciência se divide em várias ciências. São as ciências parceladas. Então, o que diferencia a história da geografia? O que diferencia a história da geografia da sociologia? O que diferencia a história da geografia da sociologia, da matemática, da física, da química? Né? Engenharia, ciência, de acordo com os epistemólogos, não é. Por que não é? Vamos tentar entender isso para falar de geografia. Tá? Pode seguir o próximo slide, Bruno, por gentileza. Né? Veja bem, eu tinha um professor de física, hora de acordar vocês aí, quando o professor começa a falar causo, é hora que os caras falam, pô, aquela aula chata pode ser mais legal. Eu tinha um professor de física que era o seguinte, ele me dava aula no cursinho, lá da moradia da Unicamp, que eu falei para vocês.
que ele falava assim, ó, a física estuda tempo, espaço e matéria. E ele começava a aula explicando como que a energia solar e térmica, a energia solar que é térmica, né, e luminosa, chega na Terra, é absorvida pelas plantas por meio daquele processo do ciclo do oxigênio, que é a fotossíntese. Então, aquela energia que era térmica e luminosa é transformada em energia química, vira o fruto. Os animais comem o fruto e esse fruto vira energia mecânica, vira energia sonora, vocês estão me ouvindo. E ele estava explicando para nós que tudo é a mesma energia que se movimenta ao longo de um sistema. Né? E ele falava assim, o que no mundo não pode ser explicado fisicamente pelo tempo, espaço, matéria e energia. Vou contar uma coisa que aconteceu com a minha filha, pra vocês terem uma ideia. Um dia eu estava com ela no mercado e ela falou assim, papai, tu não vai comprar batata? Eu falei, filha, a batata tá cara. Não, batata tem em casa, não precisa comprar. Se comprar, vai ficar velha. Mas papai, por que a batata fica velha? Olha só, né? Ciência em casa. No caso, no mercado. Ó, a batata fica velha porque o tempo passa. Mas, papai, por que o tempo passa? Caralho, desculpa. Porque o universo está em expansão. Mas por que o universo está em expansão? Ué, porque teve o Big Bang, cara. Né? Então, olha só que loucura, né? A gente está vendo em 3 dimensões espaciais, do ponto de vista da física, né? Largura, altura e profundidade. A 4ª dimensão é um tempo que é o contínuo. Realidades, e a partir disso você explica o que o mundo, porque não tem nada que não esteja naquilo que se chama de tecido espaço-tempo. Né? Então a física chega ao mundo por ser um objeto de estudo. Né? A história faz isso, tem alguma coisa fora do tempo histórico? Né? Toda a ciência, tem alguma coisa que não seja átomo? A química vai chegar. Né? Tem uns que falam que o universo pode ser compreendido como um ser vivo. O que não é vida? Né? Então, enfim, né? E a geografia entra nesse caminho também, reivindicando para si um objeto de estudo, que é a maneira pela qual a geografia pode fazer uma leitura científica da realidade. Como é que a geografia faz uma leitura científica da realidade? Por meio do seu objeto de estudo. É isso que separa a geografia das outras ciências. Então, para nós, a geografia isso é muito caro, porque a gente é tratado como ou uma ciência síntese, né? Ah, geógrafo sabe de tudo um pouco, mas não sabe de nada. Né? Ou é tratado as várias geografias, a geografia do física, humana, regional, da paisagem. Né? Então a gente fica meio perdido. Então, para nós, a geografia é muito importante deixar claro que a gente não quer, a gente vai tentar aqui, né, não fazer uma sociologia mal feita, tentar aqui não fazer uma história mal feita. A gente vai tentar fazer reivindicar para nós. A geografia é uma ciência importante. Acho que essa que é a ideia. Eu vou tentar convencer vocês disso, né? Porque assim eu também me convenço disso e eu fico feliz com o que eu faço. Tá? Então, assim, qual que é o... só para encerrar esses exemplos aí, tem um exemplo bem legal sobre ciências parcelares, que é do Lucien Goldman. Ele está na bibliografia final, e o Thomas Kuhn também fala desse exemplo, que é o exemplo da matemática. Eu costumo chamar de matemágica. Né? O Thomas Kuhn fala o seguinte, né, aquele autor que eu mencionei do paradigma, para delimitar o que é conhecimento científico. Ele fala assim, ó, toda a ciência passa por revolução científica, e a revolução científica muda o seu paradigma. Né? Como eu falei para você, o exemplo que ele usa melhor no livro é o universo de Newton, né, que o tempo é absoluto, coisa e tal, para o universo de Einstein, né, que o tempo é relativo. E aí ele vai dizer o seguinte, e a matemática? Thomas Kuhn fala que a matemática é a única ciência que não passa por revolução científica. Ele fala assim, olha, o teorema, sei lá, geometria não euclidiana não desconsidera a geometria euclidiana. Então ele fala, por que a matemática não passa por revolução científica? Porque a matemática é uma ciência tão especial que ela não depende de nada concreto, nada empírico, se me permite falar, para ela se realizar. Aí, então, o que a matemática estuda? Olha que bonito que o Lucien Goldman coloca. Eu quase fiquei com vontade de fazer matemática. Ele fala assim, a matemática é a ciência que estuda as estruturas que compõem a realidade. Olha que interessante. Se a realidade ou o mundo é essa coisa única
que eu percebo por meio do meu corpo, esse mundo ele pode ser traduzido por meio da matemática. Então a matemática não estuda número, porque o número não está na natureza. Veja, é por isso que a matemática é chamada de linguagem da natureza. É para ficar arrepiado de bonito isso. Depois vocês contam pro pessoal da matemática que eu estou elogiando eles. Ó, geógrafo elogiando. Tá? A matemática é essa ciência que estuda como a realidade se organiza, e essa realidade pode ser expressa por equações, ela pode ser expressa pela geometria, inclusive a origem da matemática tem a ver com a necessidade, né, de se delimitar o terreno para a produção agrícola, né, ou para a construção, enfim. Né. Toda a ciência tem um pé na filosofia, a matemática também tem, bem bonito, hein? Tá? Tudo bem? Mas vamos para a geografia. A geografia ela tem um patrimônio, né? Ela tem um conceito principal, uma ideia principal. A ideia principal da geografia é o espaço geográfico. Tá? Então, na condição de conceito, o espaço geográfico é uma abstração. Ele está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. Ok? O espaço geográfico, assim definido, é a maneira pela qual a geografia se torna não só interdisciplinar, mas transdisciplinar, porque ela chega até a filosofia. Então, eu acho que é importante isso. Vocês percebem, eu gosto disso, né? É uma coisa que me impressionou bastante. Então, o que é o espaço geográfico? É a maneira como a sociedade se relaciona com a natureza. Né? O espaço geográfico seria a totalidade mundo. Aquele mundo que é um só, que eu percebo por meio do meu corpo, a geografia faz uma leitura científica dele, desse mundo, pelo espaço geográfico. Então, para nós, o espaço é a maneira como nós enxergamos o mundo. Ok? E esse mundo não é um mundo estático, não é uma totalidade parada, é uma totalidade se transformando, se tornando em novas totalidades. Sim, porque o mundo não está parado, em todos os aspectos. No que diz a natureza, a Liliane estava me explicando um tempo atrás aí, os continentes não vão parar de se movimentar nunca. Mas por quê? Porque a Terra não se esfriou. O dia que a Terra se esfriar, eles param. E como é que eu provo isso? Olha aqui o decaimento radioativo da rocha. O urânio está virando chumbo, camarada. Está liberando energia. Enquanto tiver energia liberando, os continentes, o mundo não para. Nós estamos girando em torno do próprio eixo a quase 1.700 km por hora, estamos girando em torno do Sol a quase 1.700 km por hora e estamos se deslocando do centro da Via Láctea a mais de 150 mil km por hora. Estamos numa velocidade maluca. Né? O espaço geográfico ele é resultado da maneira como a sociedade muda a natureza. E, ao mesmo tempo, ele é condição indispensável para a realização da sociedade. Veja bem, o espaço geográfico é uma instância social. Quando a gente estuda sociologia, eles falam, sociedade tem economia, política e cultura. A sociedade tem espaço geográfico. Porque sem o espaço geográfico, veja bem, o espaço geográfico é a manifestação mais extensa, mais profunda e ampla do trabalho humano. Qual que é o principal exemplo de espaço geográfico que a gente tem? De maneira que eu posso ler, é a cidade. Cidade não é natural, é um grande objeto criado pelo ser humano grudado na natureza. Sim? Por isso que a geografia tem aula de urbana. É só a geografia que estuda urbana? Não. O arquiteto usa, o urbanista, o sociólogo, só que a geografia vai ler a cidade por essa perspectiva aí, né, do espaço geográfico, tá? Então, na condição de totalidade, o espaço geográfico é o conjunto de tudo, todas as ações e todos os objetos. Tudo bem? Então, em resumo, qual que é a ideia? As sociedades humanas, por meio do trabalho, e o ser humano é o único animal do planeta que realiza trabalho. Por que ele é o único animal do planeta que realiza trabalho? Porque ele é o único animal que pensa o futuro. Ele é o único animal que sabe que vai morrer. Ele é o único animal que cria formas de ler o mundo. Portanto, ele é o único animal do planeta capaz de modificar a natureza e produzir uma outra coisa. Uma segunda natureza, como dizia Marx. Se é para falar do barbudo. Tá? O ser humano é o único. Então, o espaço geográfico é isso. É dessa forma que a gente chega à totalidade do mundo. Todo o trabalho tem dois componentes, um técnico e um político. O técnico corresponde aos meios pelo qual eu vou realizar tal atividade humana, e a política são as escolhas que eu faço.
Então, note bem, eu vou fazer uma cadeira, vou na floresta, arrumo formas técnicas de derrubar a árvore com o objetivo de fazer uma cadeira. A escolha da cadeira está sempre na dimensão política. O único animal político do mundo é o ser humano. Inclusive, a definição de ser humano como animal político não é minha, é Aristóteles, tá? Que não é nem, mas vamos pegar uma referência bem clássica aí, tá? É o único animal político, o único animal que pensa o futuro, dizia Aristóteles, tá? E o ser humano modifica a natureza ao longo do tempo e produz novas formas de uso do espaço. Então, nesse sentido, e aí eu vou fazer a defesa da geografia, né? A geografia seria a história empírica. Para usar a palavra, eu não ia falar assim, mas como a palavra empírica agora nós estamos entendendo o que significa, né? A história empírica, porque a história se realiza no espaço. O conteúdo do espaço é a história. Por isso que a história e a geografia são ciências bem irmãzinhas. Nós usamos a história como método, como caminho, para ler o espaço geográfico. Por isso que o espaço geográfico é um acúmulo desigual de tempos. Que tempo, professor? Tempo de trabalho humano. É o tempo de trabalho humano que está preso a um contexto histórico que produz a nossa realidade aqui. Ok? Eu só podia estar dando essa aula aqui por meio do Google, nesse momento histórico, nessas circunstâncias, e não em outras. Ok, gente? Tudo bem? Tá? Podemos seguir? Pode seguir, Bruno, por gentileza. E aí, gente, se o espaço geográfico é esse produto do trabalho humano, e a geografia é uma ciência, né, que tem método, né, tem formas de entender esse espaço geográfico tem como conteúdo a história, nada mais razoável do que a gente pensar numa forma de periodização do espaço, dividir esse espaço em pedaços de tempo. Essa que é a ideia. Veja bem, quando vocês estudam história, vocês vão aprender lá história antiga, história da Idade Média, história da Idade Moderna, história da Idade Contemporânea. Vocês estão aprendendo períodos. O que marca um período, tá, não são os eventos principais. O evento principal ele delimita, né, a partir de alguns critérios, onde começa e termina um. Então, por exemplo, sei lá, a queda do Império Romano e o renascimento cultural. Seria o período demarcado por dois eventos que se chama de Idade Média. Ok? Mas a Idade Média não são esses dois eventos, é a coerência funcional desse pedaço de tempo que se convencionou chamar de Idade Média. Isso pode mudar? Pode. Como eu disse, é ciência. Daqui 10 anos, 20, 30, buscar uma forma melhor de explicar esse pedaço de tempo, ele vai ser alterado. Mas hoje os cientistas, né, delimitaram que o conhecimento científico faz essa classificação e é essa que a gente explica quando a gente estuda aí a história da Europa, especialmente, né? O espaço geográfico é a mesma coisa, vamos periodizar o espaço, vamos dividir esse espaço, esse processo de produção, esse movimento que a sociedade muda a natureza em pedaços de tempo, para a gente entender como é que esse espaço evoluiu, como é que ele se transformou. Ok? E aí o Milton colocou isso aí é a proposta do Milton Santos, que é uma referência para nós da geografia, né? E eu acho ela bem didática, a pessoa acha meio difícil, aí de repente ela começou a cair no vestibular também. Não cai muito, quando ela cai, ela se explica, né? O cara faz um texto, mas é legal. Na FUVEST já caiu, né? Então, o que seria essa periodização? Tá? O primeiro momento seria o meio natural, ou meio técnico. O segundo, ou pré-técnico, perdão. Né? Um segundo momento de evolução do espaço geográfico seria o meio técnico. Um terceiro momento, meio técnico e científico. Um quarto momento é o momento histórico atual, comumente chamado de globalização. Nós vamos ter uma aula sobre globalização. Globalização vai aparecer meio que em todos os conteúdos. Vai haver agricultura científica e globalizada. Vai haver urbanização, cidades globais. Vamos ter uma aula lá, quando for discutir geopolítica, o sistema de poder mundial, né? Inclusive, nessa aula, eu coloquei o nome meu e do Gondim, mas não precisa ser eu, não. Talvez outro colega queira trabalhar. E depois o período popular da história, né? Que seria aí uma outra globalização na proposta do Milton Santos. Mas isso é uma proposta de tentar entender como é que o espaço modificou ao longo do tempo.
tá? Pode seguir aí, Bruno. Aí, gente, o que eu organizei para vocês, né? Só para a gente se entender. O espaço geográfico seria a nossa totalidade mundo. A sociedade modifica a natureza por meio do trabalho, que é sempre técnico e político, são dois componentes fundamentais do trabalho, tá? E por meio do fenômeno técnico, Milton Santos propôs uma periodização do espaço geográfico. Então, o primeiro período, que ele chama de meio natural ou pré-técnico, seria aquele primeiro período que a gente pode chamar até de pré-história. Período em que o principal instrumento que o ser humano modificava a natureza era o corpo. As técnicas eram usadas, o ser humano é um sujeito técnico, só que essas técnicas elas eram usadas de forma isolada. Poderia até haver algum tipo de comércio, escambo, mas não o suficiente para mudar a estrutura de comunidades isoladas, tá? Os grupos humanos aí, eles se localizavam de acordo com as ofertas da natureza. O que significa isso? Significa que ele vai plantar aonde é naturalmente fértil. Ele vai se organizar onde a natureza oferece. Tá ok? Era a nossa aula de segunda-feira, lá da ditadura militar, do plantão. Comunismo como é que é? Comunismo é utopia. Foi algo que foi mencionado, acho que foi pela Isabel, né? Os grupos humanos que viviam nesse contexto aí, eles viviam num tipo de comunismo primitivo. A maior parte da humanidade, se a gente usar alguns critérios aí de divisão do trabalho, né, social do trabalho por sexo e idade, né, aí não havia a relação social do capital nesse momento, né? Alguém levantou a mão. Quem levantou? Júlia? Não. Nick. Nick. Oi, Maurício. Oi. Deixa eu te pedir uma coisa. Tem como tu ir um pouco mais devagar? A minha cabeça já tá expandindo muito. Ih, cara. Tá, eu vou tentar, Nick. Desculpa. Nick, a ideia é que o espaço geográfico eu estou propondo entender como é que ele se desenrolou ao longo do tempo. Então, um primeiro momento dele seria o que a história chama de pré-história. Um segundo momento, que é o meio técnico, é onde o espaço geográfico começa a ganhar alguns objetos geográficos que começam a ficar fixados no meio ecológico, como um sistema de irrigação, construir as grandes pirâmides, né? É o momento que o ser humano coloca verdadeiras próteses, né, dentro do território, ok? Então, os tempos sociais, eles começam a se sobrepor ao tempo da natureza. O ser humano começa a domesticar a natureza. Agora ele não é mais um coletor. Agora ele é um agricultor. Agora ele não é mais um caçador. Agora ele é ele inventou a pecuária. Ele domesticou os animais, domesticou a água. Então esse é um novo momento da história do espaço geográfico. Veja bem, o controle do ser humano sobre a natureza aumenta. Com a Revolução Industrial, com o surgimento do conhecimento científico, no contexto da Revolução Burguesa, entendendo o conhecimento científico como uma forma de ler a realidade, ciência e técnica se juntam. Quando a ciência e a técnica se juntam, eu tenho a tecnologia. Quando eu tenho a tecnologia, é aquele momento que a história chama de Revolução Industrial. O espaço geográfico muda. Esse momento da Revolução Industrial é também um momento da explosão urbana. Você vai criar objetos geográficos, você vai modificar o controle sobre a natureza. Veja bem, eu não posso ter máquina a vapor se eu não conheço de termodinâmica. Eu tenho conhecimento científico que antecede a produção da máquina a vapor. Sem a máquina a vapor não tem revolução industrial. Percebe? O espaço geográfico muda. Agora o espaço geográfico tem um novo conteúdo, que é técnico e científico, porque antes não tinha ciência, agora tem ciência. Ciência juntou com técnica, agora eu vou ter, então, no chão, grudado no chão, né, objetos tecnológicos, como um trem, um navio a vapor. Sim, datado historicamente. Por isso que essa forma de periodização do Milton, eu acho ela bem bacana, porque ele usa da técnica como uma forma segura de mostrar. Daqui para cá não tinha. Daqui para cá passou a ter.
Uma questão bem objetiva. E no momento histórico atual, o Milton Santos fala que agora nós temos um meio técnico, científico e informacional. Então, o que é o meio técnico, científico e informacional? Aquela tecnologia que pré-existia e foi mudando ao longo do tempo, dentro desse modelo de sociedade capitalista, ela ganhou uma nova tecnologia agora, que é a tecnologia central deste momento histórico, que é a tecnologia de informação. Né? E ela se manifesta de várias formas. Ela não é só o computador, o Google Meet, os drives e tudo que nós estamos vivendo aí. Né? A tecnologia de informação, ela permite o elo entre as outras tecnologias. Ela permite um controle planetário das ações. Por isso que eu posso falar num sistema de poder mundial. É por isso que eu posso falar, quando for discutir globalização, que eu acho que é um tema que deu um up na nossa ciência, né, que a globalização ela se caracteriza especialmente pelo uso das tecnologias de informação, um uso corporativista. Daí a ideia da globalização perversa, mas isso é para as próximas aulas, deixa vocês curiosos, tá? Mas a globalização seria a expressão geográfica do momento histórico atual. Não, melhor, a globalização é o momento histórico atual, cuja expressão geográfica é o meio técnico, científico e informacional. Sim, acho que eu comi bola, falei errado anteriormente. Tá? E o Milton, ele é otimista com o futuro, para voltar na questão do comunismo, como o comunismo fosse algo utópico e algo irrealizável. O Milton Santos não pensa assim. Ele vai dizer o seguinte, ele não fala em comunista, ele nem se reivindica marxista, mas ele se reivindica marxizante. Ele fala, o pensamento dele estimula, né, as ideias marxistas. Ele vai dizer o seguinte, ó, nós estamos caminhando para um novo momento histórico, que ele chamou de período popular da história, ou uma outra globalização. E ele aposta muito na atuação dos movimentos sociais, em formas de lutas sociais muito parecidas com a nossa aqui do Cardume e CPVAN. Tá? Então, o que seriam essas formas de luta social? O que é o CPVAN e o Cardume? É uma junção de inconformado com o mundo. Um bando de inconformado tentando democratizar o acesso a algumas coisas, tentando dar uma contribuição, porque a gente percebe que está desigual a isso. Agora o Milton fala, por que isso não é utópico? Porque as condições materiais para um mundo novo, elas já existem. E isso é algo que como a gente podia ser nosso postulado. É um fato reconhecido, indiscutível. Nós temos condições materiais, tecnológicas, de acabar com a estupidez do mundo, de acabar com a fome do mundo. Nós temos condições tecnológicas de produzir a boa vida. Isso é um fato concreto. Sei lá, na aula de globalização, eu costumava usar o exemplo da Hyundai, que produz um carro a cada 41 segundos. Eu acho que a Ford, que fechou aqui em Camaçari, na Bahia, era um carro a cada 81 segundos, 82. Se você somar a quantidade de carros que ele produz no dia e dividir por 24 horas, dá um carro, não é o que ele produz, é a produtividade, a capacidade de produzir. Isso é maravilhoso. Então, assim, é a primeira vez na história da humanidade, tá? Não é a primeira vez na história do nosso país, não, tá? Primeira vez na história da humanidade que a gente tem condições materiais de produzir a boa vida. Isso é um fato concreto. Mas por que não produz? Porque a riqueza social é apropriada de forma privada por pequenos grupos que fazem uso dessas tecnologias de informação, né? Usos mais eficazes que o nosso. O Milton chama atenção para outro aspecto interessante também, que ele fala, é a primeira vez na história que a tecnologia central do período, que é a tecnologia de informação, não é o uso exclusivo da classe dominante, é um uso privilegiado. Eu não sou o dono do Facebook, certo? Mas veja bem, é a primeira vez da história que aqueles grupos que não têm compromisso com o que está pré-estabelecido, com o status quo, né, com as formas dominantes que atuam na nossa sociedade, fazem uso das tecnologias de informação e o efeito é completamente oposto. Então eu tenho alguns exemplos que me deixam muito animados, como o exemplo dos fóruns sociais mundiais. Eu parei de acompanhar eles, o Milton cita eles várias vezes, porque o Milton morreu em 2001, então ele estava bem empolgado com isso. Mas eu me lembro de um fórum social mundial que um índio Mapuche, aqui da Bolívia, do Peru,
né? Ele pegou o microfone no fórum e falou assim, ó, agora lá em Davos, né, no G8, estão reunidas as 8 economias do mundo. Esses caras estão reunidos lá para decidir se a gente vai ter smartphone. Vão decidir se você vai poder ter 5G. Estão decidindo a economia do mundo lá. Estão em 8. Tem 200 países no mundo. No Fórum Social Mundial tem mais de 100 países representados. Então o mundo não está representado em Davos. Da mesma forma que nós temos o Homo Lattes na universidade, tem o Homo Davos, né? Uma outra situação antropológica que vive no mundo paralelo. O mundo está representado no Fórum Social Mundial. Então, só o fato de a gente se reconhecer como excluído, ou como marginalizado, melhor, né? Se reconhecer como as classes populares e buscar soluções para os problemas, né? Então, assim, a globalização que globalizou a exploração, ela globalizou a pobreza também e globalizou as possibilidades de tomada de consciência da própria situação. O Milton está falando claramente assim, ó, as pessoas que estão mais envolvidas no mundo moderno, elas são mais alienadas. As pessoas que sofrem menos efeitos disso, que convivem com a escassez, elas estão mais adaptadas a se livrarem e proporem o novo, proporem uma outra globalização. Nós vamos falar mais sobre isso. É só para ter ideia de que o espaço geográfico muda, é só para fazer esse debate de que o comunismo não pode ser tratado como uma seita religiosa, não pode ser tratado como uma utopia, como algumas pessoas. É uma aposta política. Como é a aposta política para outras formas de sociabilidade. Então não é a proposta de paraíso, como a gente não podemos confundir com socialismo. Entendeu? Acho que a gente tem que buscar entender um pouquinho os contextos, né? E eu acho que é esse meio que o nosso trabalho aqui também. Tá? Desculpa a minha alongagem, estou confundindo vocês mais do que. Estão cansados do professor falar já? Segue aí, Bruno. Os caras vão começar a bater em mim. Tá acabando, tá, galera? A Nick, você não vale, hein? Ah, sua opinião é igual a minha dos meus filhos. Eu falo, são tão bonitinhos, mas não são tão bonitinhos assim, né? Aí, gente, a ideia é discutir agora a importância do conhecimento geográfico. Vou ser bem rápido, tá? A ideia é, por conta do nosso objeto de estudo, que é o espaço geográfico, a geografia é uma ciência muito especial, ela se comunica com todas as outras ciências. Né? A gente acha que, por conta do nosso objeto de estudo, a gente tem a pretensão de ser os caras da interdisciplinariedade. Então ela se comunica com as ciências humanas. Veja bem, se eu estudo espaço geográfico, eu tenho que entender a vida de relações sociais. Eu vou ter que entender o que é capitalismo, socialismo, vou ter que entender como essas coisas funcionam. Né? Se eu estudo espaço geográfico, eu tenho que entender como é que funciona a natureza. Né? Inclusive a geografia tem uma proposta bonita para entender a natureza, que é a ideia de geossistemas, entender a natureza como um sistema. Né? E tem relação com as ciências exatas. A semana que vem vocês vão ter aula com o Gondim, né? E o Gondim vai começar com cartografia. Né? Então, você vai trabalhar a escala, cara. Você vai ter que ter uma relação. Demografia, vai ter matemática. Até quando discute capitalismo, socialismo, a gente usa da matemática também. Aliás, para quem não conhece, Marx é um cara que tem muita matemática no livro principal dele, o Capital. Né? Como é que se autopaga uma empresa? Tem uma hora que a matemática lá me confunde. Né? A minha esposa manja, ela que me ensinava matemática na faculdade. Tá? Então, por conta disso, né, a importância dos saberes geográficos para a leitura do mundo é dar esse quadro geral do saber. Né? Um conhecimento unificado com as suas diferenciações regionais. Tá? A geografia, e aí é importante destacar isso, é um saber geográfico, né, que está associado ao exercício do poder. Então, o que é poder? Né? Poder é uma relação. Poder é a capacidade que eu tenho de dispor das coisas. Inclusive, um dos geógrafos muito famosos aí, que é o Rafestan, ele fala que a origem do poder é quando o ser humano começa a modificar a natureza, quando ele começa a controlar a natureza. Sim? Então, o que delimita um território são as relações de poder. E as relações de poder podem ser relações de poder econômico. Então, a coerção econômica que me obriga a trabalhar.
Se eu não trabalhar, eu não como. Eu sou coagido economicamente. Né? O poder econômico está associado à posse de recursos. No caso da sociedade capitalista, o poder econômico está associado à posse dos meios de produção. Né? O poder político tem a ver com a capacidade de escolha, né? Eu vou coagir, eu vou te obrigar, eu vou te cercear seus direitos ou vou te oferecer direitos. O poder político é uma força social, né? E o poder cultural vem do convencimento. Vou te convencer de que a geografia é o bicho aqui, eu estou exercendo o poder cultural. Professor é porta-voz do poder cultural. Como padre, com conhecimentos diferentes, né? Mas o conhecimento científico ele corresponde também ao que se chama de poder cultural. Tá dentro dessa esfera, né? E aí a geografia, portanto, é a ciência que serve para a guerra, né? Para citar um geógrafo famoso aí, que é o Yves Lacoste, né? Lacoste, eu não sei como é que fala, Bruno. Gente que estuda geografia acaba lendo ele um dos clássicos aí, né? Porque ele vai dizer que a geografia surgiu para atender o Estado, surgiu para dominar um território. Inclusive, se vocês vão ver em filosofia lá, vão ver com a Samara, minha companheira, Maquiavel. Vai falar um pouquinho de Maquiavel. Uma das primeiras, sabe a história de Maquiavel? Mas rapidinho, hein? 8 e 12. Maquiavel foi o cara, ele morava numa... só para entender o contexto. Ele morava numa cidade, Florença, né? E Florença ia ser invadida, eu acho que pelo Duque de Milão. E aí Florença era uma república, né? A Itália como país não existia. E ela ia deixar de ser uma república. E o Maquiavel era tipo o Zé Dirceu da coroa, tipo o Braga Neto. Não, o Casa Civil da coroa lá. Né? Ele tinha uma função lá. E sabe o que eu descobri, Bruno? Você está rindo aí, mas eu descobri que o Maquiavel ele não é tão querido em Florença. A vida me deu muitos presentes, um deles foi tendo a possibilidade de conhecer, né, um pouquinho em Florença. Ele não é muito que eles gostam do cara lá, o Vasari, que fez o corredor Vasari na Ponte Vecchia. Eles têm uma adoração por Vasari. O Maquiavel não é muito queridão. Mas a ideia era que o Maquiavel ele ia perder o emprego dele no estado florentino, porque Florença ia ser invadida e ia deixar de ser república. Né? E aí ele escreve o Príncipe nesse contexto. Então o Príncipe é um presente, né, para o novo senhor ali de Florença, para ensinar o que um príncipe faz no poder. Se ele tem que ser caridoso, é dele aquela frase, mais vale a pena ser temido do que amado, os fins justificam os meios. Tem que ver no contexto que ele escreveu, mas é dele, pessoal maquiavélico. Mas enfim, a primeira lição de Maquiavel para o príncipe é geografia. Você quer comandar? Conheça muito bem seu território. Saiba onde estão os morros, vales, rios, o regime de chuva. Faça uma contagem da sua população. Saiba quantos braços você tem para o exército. Quantos úteros você tem para a reprodução. Eu preciso de mulheres saudáveis que possam dar à luz para me ter um recurso. Então, assim, a geografia é essa ciência. Espero que vocês gostem dela ao longo do ano. Desculpa ter me alongado. Vocês perceberam que eu me empolguei, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, para dizer o que é importante da geografia. Aí segue um pouquinho, Bruno. Ó, só para que a Nick também falou, eu pensei meio no que você falou, Nick. Só para a gente relembrar rapidão. Falamos de conhecimento científico. O que é importante? Ele é diferente das outras formas de conhecimento. Ele tem características diferentes. Quem gostou disso, depois nós podemos falar mais sobre isso. Eu posso sugerir isso no plantão da geografia que vai ter no mês, né, ou nas atividades interdisciplinares que vão surgir. Falamos mais sobre isso. Eu posso até estudar mais, eu não estudei muito sobre isso. Estudei uns anos atrás, eu gosto. Tá? Sobre a ciência e a geografia, o que a geografia estuda, a importância dela, a abrangência dela, as principais características da geografia para dar um panorama geral, tá? Uma proposta de periodização do espaço para entender o espaço geográfico como um produto da história também, ao que se desenvolve ao longo do tempo, e a importância do conhecimento geográfico, tá ok? Foi agora. Segue, Bruno, por gentileza. E aí, o nosso cronograma, né? Eu coloquei aqui 6 eixos, vou dizer assim, bem grandões, mas eles se subdividem em outros temas.
né? Mas a ideia é que a gente vai ver um pouco sobre representação da cartografia, e aí vão ter alguns professores que vão dar aula sobre isso. A gente fez uma forma de escolha bem democrática. Eu assumi a tarefa de dar aula inaugural, né? E para mim foi uma honra, um grande desafio também, tá? Obrigado pela atenção de vocês até agora. Espero que ninguém tenha dormido, tá? Sistema físico da Terra, né? Então vai falar um pouquinho sobre a dinâmica litosférica, estrutura interna da Terra, vai falar sobre geomorfologia, a forma da superfície da Terra, vai falar da dinâmica climática, e aí a hora que estiver falando dos impactos ambientais, recursos naturais, é o gancho para a gente começar a falar do sistema socioespacial, que vai discutir urbanização, agricultura, vai discutir demografia, né? Vai ver toda essa parte sociológica, né, da geografia. Depois, uma parte de geopolítica, discutir um pouquinho, né, os conflitos regionais. Geopolítica muitas vezes é confundida com atualidades, e a gente não tem problema de tratar dessa forma. Tá? Então, é saber um pouquinho os conflitos regionais, entender um pouco, e a questão do geopolítica ela cai bastante no vestibular, tá? Assim, tudo na geografia cai um pouco, mas a questão geopolítica ela é bem sensível. Eu acho que assim, para quem é da geografia, assim, eu acho que eu, Bruno, a gente gosta de falar disso, a gente fica impressionado, né? A gente estuda, é bem legal. Tá? Então, o tema da globalização vai estar aí. A Yasmin gosta muito disso, eu não sei se ela está aí, coloque ela para falar aí, é bem bacana. Tá? E depois é Brasil. Tá? Então, tem aí né, território nacional, usos e abusos aí, a gente entender um pouquinho de geografia do Brasil. Eu não gosto de usar a palavra geografia do Brasil por causa daquela discussão nossa das várias geografias. Mas para a gente, é negócio. Tu nega, mas não nega, né? É a geografia do Brasil, como está no livro didático. Tá? Aí pode seguir, Bruno, por gentileza. E aqui, gente, é a referência bibliográfica de tudo que eu falei aqui. Como eu disse para vocês, o que se delimita como científico está associado àquilo que o cientista diz que é ciência. Então, assim, a gente, não é toda aula que tem isso, você não precisa toda aula ficar citando o cara, enchendo o saco. Né? Nessa aula em especial, em particular, eu tive o cuidado de fazer isso só para que, se alguém tiver curiosidade, vocês podem ver que a maioria dos livros que estão ali são Milton Santos. Maria Cristina, eu vou disponibilizar isso lá no Class, tá? O slide, ou no grupo do WhatsApp também. Tudo bem? E o vídeo da aula, tá? E aí, gente, eu acho que encerrou da minha parte, tá? Agora é 8h18, a aula acabaria às 8h30. Eu queria só dizer uma coisa, né? Vou mandar para vocês, aí vocês, né? Vou dar o tempo para vocês fazerem perguntas, dúvidas, né? Esse finalzinho de aula. Vou colocar o link do Maurício, formulário. posso fazer um comentário rápido? Passo a palavra, cara. Eu estou aqui pedindo ajuda já. Eu dou um zoom na tela aqui que estão pedindo, deixa eu dar o zoomzinho que o pessoal pediu, só para ver as referências. Não, eu queria fazer um comentário rápido, porque o Maurício falou sobre o Milton Santos, que é a maior referência na geografia aqui do Brasil e uma das maiores no mundo, na linha que a gente chama de geografia crítica, né? E ele falou sobre o falecimento do Milton Santos, que foi em 2001. Então, agora em 2021, faz 20 anos da morte de Milton Santos. E os vestibulares, eles gostam bastante de homenagear, enfim, grandes pensadores e homenagear datas marcantes. Eu acho que essa é uma das datas importantes que os vestibulares de 2021 devem explorar. O que tem de importante, eu acho que do Milton Santos, tem a questão da globalização, que a gente vai ver mais para frente, mas o que mais tem de importante do Milton Santos, que tem grandes chances de cair no vestibular, é a ideia de espaço geográfico que o Maurício trouxe para a gente, né? Eu acho que essa ideia da relação homem-natureza, de transformação do meio, e essa organização das transformações do espaço geográfico ao longo do tempo, né? Do meio natural, do meio técnico, científico, informacional. Eu acho que esses são pontos importantes dessa aula, que podem vir a aparecer nos vestibulares desse ano em função dos 20 anos de morte do Milton Santos. Então, queria que vocês ficassem atentos aí a esse autor e a esses conceitos que são bastante apoiados no pensamento dele.